E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Guilherme Agrela, aqui do canal Guilherme Agrela, e eu hoje estou iniciando aqui esse novo quadro no canal, um quadro de opinião, de conversa mesmo com você, justamente com esta camisa aqui, ó, do Barcelona. O Barcelona onde Neymar brilhou e brilhou tanto. E é sobre ele que eu quero falar aqui com vocês. Eu postei aí mais cedo, recentemente, um vídeo opinando mesmo em relação ao Neymar, se ele deveria ter uma vaga fixa na seleção brasileira para a Copa do Mundo, se deveria não ser convocado de jeito nenhum. E, para mim, o saldo geral é o seguinte: a esperança para o Neymar, porque muita gente fica nessa dicotomia, ou uma coisa ou outra. Para mim, há um meio termo, e é isso que eu quero falar para vocês por aqui. Bom, quando a gente pensa no Neymar e fala no Neymar, nós estamos falando do melhor jogador brasileiro há 2 décadas, né? Ele lá em 2010 já era o nosso melhor jogador. Não foi para a Copa do Mundo, enfim, o Ganso dividia ali esse posto com ele, mas depois ele foi de fato e é até hoje o melhor jogador que o Brasil tem. O Neymar, em plenas condições, ou melhor, 50% dele é melhor que qualquer outro jogador brasileiro. Até mesmo o Vinícius Júnior, o Rafinha, o Rodrigo, que são os principais nomes do Brasil aí atualmente no cenário do futebol mundial. Tem o Estevão que pode superar, o Endrick talvez, mas que não está muito bem no Real Madrid também. A questão é que o Neymar não joga mais. Ele não joga, não consegue jogar. E aí, é uma falta de comprometimento da parte dele? Não, não é. Ele tem se lesionado muito, teve uma lesão muito grave de joelho, inclusive atuando pela seleção brasileira. Muito por isso, não conseguiu jogar no Al Hilal. Ele fez 7 jogos com a camisa do Al Hilal em 2 anos, lá na Arábia Saudita. É culpa dele essas lesões? Não diria que sim, não diria que sim. Eu vejo gente opinando, dizendo que ele poderia se cuidar mais. Acho que ele poderia se cuidar mais sim, mas todos os médicos, quem convive com ele, diz que ele se cuida muito. Então eu jamais falaria em falta de comprometimento em relação ao seu corpo e dizer que diria que as lesões são culpa dele. Não. Mas é um azar também? Eu sinceramente, honestamente, não consigo dizer o porquê o Neymar não consegue ficar saudável. Agora, em relação à conduta do Neymar, aí é outro aspecto, é outra história. Ele tem se tornado, infelizmente, uma figura muito antipática mesmo, ao longo da carreira, né? E eu acho que ele nunca teve uma rejeição tão grande, uma polêmica em cima da sua imagem tão grande quanto ele tem agora, né? De antipatia, de até uma certa arrogância, pelo menos na opinião de muitos, tá? Não estou aqui dizendo que o Neymar é arrogante, não, mas para muitas pessoas ele é. Eu acho que ele atingiu um ápice negativo da carreira, onde todos, que pelo menos todos não, mas muita gente acha o Neymar uma pessoa antipática, um jogador antipático. E isso, aliado à ausência dele dentro de campo, tem sido os grandes fatores aí para tirá-lo da seleção brasileira. Como a gente pode pensar em um Neymar que não joga, não consegue desempenhar nem com a camisa do Santos, ele mal está em campo, quando está em campo não ajuda muito, né? Vídeo jogo contra o Flamengo, por exemplo. Inclusive, a partida contra o Flamengo aí na última rodada do Campeonato Brasileiro, no Maracanã, vitória do Mengão por 3-2, ele brigou muito com os companheiros de equipe, saiu reclamando, né? Foi substituído e não gostou, saiu questionando a decisão da comissão técnica do Juan Pablo Vojvoda. Ou seja, uma tarde, né, desastrosa para o Neymar, que também disparou contra a arbitragem, disse que o árbitro era arrogante, mas que ele nem sabia quem era o árbitro. Então, assim, realmente uma noite, como eu disse, tarde barra noite no Maracanã, desastrosa para o Neymar. E aí, o que todo mundo fica pensando tá, é esse cara que vai para a seleção brasileira? E aí tem essa dicotomia, como eu disse, tem essa discussão polarizada que é o seguinte: não, ou o Neymar, uns dizem que de qualquer forma ele tem que estar na Copa do Mundo,
Neymar tem que estar na Copa do Mundo. Ele tem que jogar de qualquer jeito, nem que seja pela presença dele em campo. O Casemiro, inclusive, falou recentemente a uma entrevista à Globo que a Argentina jogou assim pro Messi, né? Com o Messi lá na frente, no contra-ataque, essas coisas, e que o Brasil tinha não, mas poderia fazer o mesmo pelo Neymar, que o Neymar é um talento irrecusável, que muda jogo. E essa é a opinião de muitas pessoas, né? Outras dizem que não, que o Neymar já acabou, que ele é ex-jogador de futebol, que não tem mais chance. E como eu disse aqui no começo, eu prefiro ficar no meio termo e fazer esse questionamento. O Neymar já acabou? Porque o Neymar de hoje, com essa inconstância, com essa irregularidade, com todas essas questões físicas que o atrapalham e, de certa forma, técnicas, porque ele não tem desempenhado tecnicamente também, mesmo nos poucos minutos em que está em campo, e não acho que ele deveria contribuir, desempenhar dessa forma, porque se ele não tem condições nem ritmo de jogo, é difícil, né? Mesmo para um craque como o Neymar, conseguir fazer um pouco daquilo que a gente espera dele, certo? Mas, se ele não tem essa condição, não dá para ele ir para a Copa, né? O Neymar acabou? Há esperança para o Neymar respondendo essa questão aqui? Eu acho que há esperança para o Neymar, embora eu não acredite na minha própria esperança. É uma coisa bem contraditória, porque eu tenho esperança uma vez que ele é o nosso melhor jogador disparado. Eu tenho esperança de que o Neymar esteja 50% para a Copa. E se ele estiver 50%, com 50% da sua capacidade, ele tem que ser convocado. Porque não tem outro jogador com a metade da capacidade técnica de decisão que ele tem. Não tem. Não tem. Agora, nem 50% ele tá. Que ele dispute 50% dos jogos do Santos. E 50% desses jogos ele dispute bem daqui para frente. Caso o Santos se mantenha na Série A também, que eu acho que é um requisito para que ele fique na equipe santista. Mas você acredita nisso? Acredita que este Neymar de hoje, com tudo que vem acontecendo, é capaz de ficar 50%, 60% bem? Jogar pelo menos a maior parte ou metade dos jogos, como eu falei, pelo Santos, para que ele consiga se credenciar física e tecnicamente para a Copa do Mundo do ano que vem? Essa é a grande questão. O Neymar acabou? Quem sou eu para dizer? Quem somos nós para dizer? Eu nem sei se ele sabe, né? É impossível prever o futuro, claro. Mas o Neymar de hoje, esse Neymar, tem vaga na Copa do Mundo? Tem vaga na seleção brasileira? Não tem. Não tem. É lidar com a realidade e esperar por uma realidade hipotética diferente daquela que a gente vê hoje. Com base no que vimos hoje, no que vemos hoje. Ele está na Copa do Mundo? Não está na Copa do Mundo. Ele pode ainda estar na Copa do Mundo? Ele pode. Só depende dele e se as lesões não são relacionadas a algum problema dele, e eu não acho que sejam, então que dependa também, então depende também de uma melhora, uma evolução e uma melhor sorte para que ele não se machuque mais, consiga ficar saudável e assim contribua dentro de campo, que é o que ele precisa fazer. 50% dele, como eu disse, já não diria que suficiente, mas já o credencia para ir novamente à seleção brasileira e ir para a Copa do Mundo no ano que vem, nos Estados Unidos, México e Canadá. Quero saber a opinião de vocês aqui, se você aí que está do outro lado ainda acredita no Neymar ou se para você já acabou. Se inscreva no canal, deixe o seu like e vamos juntos aí neste novo início do canal Guilherme Agrela. Abraço!